Olá, meus amigos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto referente a aprendizado de máquina. Nós vamos relembrar alguns aspectos de árvore de decisão, já considerado na nossa conversa anterior, só que agora nós vamos dar um exemplo de predição. E nós vamos apresentar também alguns aprimoramentos da técnica de árvore de decisão referente a Bagging, a Random Forest e a Boost. Nós já demos um exemplo na nossa abordagem anterior referente a problema de classificação. Agora nós vamos considerar um exemplo de predição e posteriormente nós voltaremos à consideração sobre classificação. Com relação à árvore de decisão aplicada a variáveis contínuas, então nós dizemos que são árvores de regressão, são árvores de ajuste modelo, porque a variável alvo é uma variável contínua. A particularidade é que nós vamos ter uma árvore, vamos crescer essa árvore, encontrar os nós terminais, ou as folhas, e ali vão estar representados uma série de indivíduos que deve ter o máximo de homogeneidade dentro de cada nó e uma certa heterogeneidade entre os nós terminais. Mas o valor de predição daquele nó terminal será representado por uma média. Então, se ali for constituído por 6, 8, 10 indivíduos, nós teremos ali uma representação resumida desses indivíduos em torno da média. Algumas vezes isso pode ser indesejável, haverá então uma perda de informação, mas essa técnica tem se mostrado bastante adequada na solução de uma série de problemas e ela é a base para os outros aprimoramentos. Como é que consiste então uma árvore de decisão destinada a problemas de predição? Consiste em dividir o seu espaço inicial, o seu conjunto de informações, em várias regiões, não sobrepostas. Então a região 1 tem, se você vai dividir, normalmente a divisão ela é binária, então aqueles indivíduos que constituem o grupo 1 não estaria presente no grupo 2, só não sobreposto, não há interseção. E o nosso objetivo é minimizar uma soma de quadrado. Nós vamos denominar aqui de soma de quadrado resíduo, ou a soma de quadrado de regiões do jeito que você desejar. Então, a cada divisão, nós vamos ter duas regiões. Nós vamos somar essa variação da região 1 e da região 2 para aquela particular partição. E vamos escolher entre as várias partições que a gente tiver, considerando as várias variáveis candidatas, aquela que proporcionar a menor variação, ou seja, a variação proporcionar homogeneidade na região 1 e homogeneidade na região 2. É uma divisão ambiciosa, porque procura-se um mínimo local naquelas candidatos, não vê a árvore como um todo, a cada partição, a cada nó, toda vez que a árvore está avançando, você toma uma decisão com base naquela informação local e não informação global. Se você tivesse uma visão global, você poderia optar por uma partição que não necessariamente conduziria a melhor soma de quadrado resíduo, mas que num contexto mais amplo, a árvore teria maior capacidade de predição, né? Então essa é uma característica em árvore de decisão, não só de classificação como predição. A solução ela é única, existe uma única árvore, nós podemos resolver esse problema dizendo que a solução vem de várias árvores, não uma, por exemplo, 500, 1000. Aí sim eu poderia fazer algum aprimoramento. Mas no caso de árvore de decisão, existirá uma única árvore para representar a melhor partição. Então, para ficar bem claro, vamos considerar aqui um exemplo, onde nós temos uma variável y, sem comprometimento aqui com o significado biológico, e duas variáveis candidatas para predizer y, x1 e x2. Qual que é o nosso problema? Nós queremos predizer y, a partir de informação de x1 e x2. Qual que é a melhor candidata, x1 ou x2? Né? E se x1 é a melhor candidata na árvore, em que ponto eu devo dividir x1? Será que eu devo dividir x1 após o 57, após o 57,3? Então, são questões inerentes ao procedimento que nós vamos ter que informar para o computador e ele vai adquirir o aprendizado.
né? Então é um aprendizado de máquina, porque eu vou instruí-lo de algoritmo para o processo de tomada de decisão. Pois bem, se eu começar adotando a decisão de que eu deveria partir em x1, eu devo primeiro fazer um ordenamento de x1. Então, o menor valor, 56,7, até o maior valor, que é 87,7. Faço o ordenamento e vejo a correspondência em relação à variável alvo, que nesse caso é a variável y. Então, esse 56,7 é apresentado pelo indivíduo 7, que tem um valor da variável y, 21,3. Então, está devidamente ordenado. Então, se eu considerar esse ordenamento, né, ou seja, investigar a possibilidade de fazer a partição em x1, eu tenho que agora identificar onde partir. Existe a possibilidade de partir depois do 7, formando um grupo apenas com 7 e um grupo com os demais indivíduos. Eu posso partir depois do 1, então teria um grupo 1 formado pelo 7, pelo 1 e os demais pelos outros indivíduos, até uma partição depois do 5, né, que pegaria o 7, 1 até o 5 e deixaria apenas o indivíduo 6 como sendo representante da outra região. Se eu fizer isso, eu vou perceber que cada uma dessas regiões vai ter uma média. Então, existe uma média dessa região aqui, representada pelo azul, existe outra média representada pelo verde. E cada grupo vai ter uma variação em torno da média. Então, nós vamos calcular essa variação dos YI em relação à média da região. Esse 21,3 em relação a essa média. E esse 22,7 em relação a essa média. Então, eu vou ter uma variação aqui e vou ter uma variação no grupo verde. E somar essas variações. Quando eu somar, eu vou identificar aquela variação menor possível, que vai identificar que existia homogeneidade no grupo 1 e homogeneidade do grupo 2, e a soma, né, conduzir um valor menor. Então, a partição que formou grupos mais homogêneos é essa partição que faz a divisão depois do 4, ou seja, reúne todo mundo, do 7 até o 4, e deixa os 5 e 6 com outra região. Isso eu faria se adotasse o x1 como sendo a minha variável candidata para promover a partição na árvore. Pois bem, se a variável candidata, a segunda variável candidata fosse x2, eu então deveria fazer a mesma coisa. Eu vou ordenar x2, o menor até o maior valor. O menor é 22, manifestado pelo 1. O segundo menor foi 22,7, manifestado pelo sétimo. Então, eu vou ordenar o primeiro, o sétimo, o oitavo, o terceiro. Então, eu tenho x2 ordenado e, consequentemente, os valores correspondentes. E questiono, então, as partições agora em x2. Posso partir deixando o 1 versus os demais. 1 e o 7 versus os demais. 1, 7 e 8 versus os demais. Cada partição binária resulta em dois grupos. Cada grupo vai ter uma média. A média do azul e a média do verde. E cada grupo vai ter uma variação. Eu vou computar a variação do grupo 1, computar a variação do grupo 2 e somar essas variações. Eu desejo que a variação seja pequena aqui e desejo que seja pequeno e a soma também pequena. Eu percebo aqui que essa partição, 15,01, ela é maior do que a partição menor lá em x1, que era 15. Então, eu chego à conclusão que partir x1 era uma boa opção. Partir x1 onde? Entre o 4, né, e deixar esses indivíduos do 7 até o 4 numa região e os 5 e 6 até outra região. Posso tomar decisões. Será que eu devo continuar partindo? Ou seja, se eu imaginar que aqui está envolvendo muitos indivíduos, eu posso promover uma nova partição. Então, se eu promover uma nova partição, agora apenas nessa região, né, não inclui os indivíduos 5 e 6, então eu excluí os indivíduos 5 e 6, e vou pensar novamente em partir x1 e x2, né, num procedimento semelhante àquele que nós já acabamos de falar. De novo, a partição em x1, né, aqui empatou, mas podemos pensar que de novo x1 conduz a um melhor critério de divisão. Então a nossa rede vai ser, primeiro, partir em x1, naquele ponto que
a gente deixa esse grupo em relação a esse grupo, que seria um x1 igual a entre 71 e 78, a média entre 71 e 78 é 74,5, então digamos aqui um ponto médio, que a gente então fez essa partição, a primeira partição em 74,5. Posteriormente eu fiz uma outra divisão, considerei esse nó aqui um nó pai, um nó para a divisão, e de novo eu recorri à variável x1, menor do que 68, daria esse grupo e esse grupo. Então veja que eu tenho 8 indivíduos, e essa predição, se eu entrar com qualquer um desses 8, eu vou sair com o valor predido. Quantos valores predidos? 3, porque existe 3 folhas na minha árvore. E qual é o valor entre os 5 e 6 predido? É a média entre os 5 e 6. Aqui é o valor do 4, aqui é a média entre os valores. Então essa árvore de decisão é uma árvore útil no processo de predição de característica contínua. Bom, nós já demos aqui um exemplo em que a gente pretendia ajustar um modelo em que y era função de 5 variáveis explicativas, né? Então a gente recorreu aqui a várias técnicas, entre elas a técnica da regressão linear múltipla e a técnica de percepto multicamada, né? Então a gente tinha aqui uma população constituída de 2.000 indivíduos, né? Destinei 1.600, 80% para fim de treinamento e 20% para validação. E aqui a gente tinha os vários indivíduos. Ao fazer uma análise de regressão múltipla com todas essas informações, nós vimos que o R2 de treinamento era de 37%, e o R2 37,9%, 38%, e o R2 68% no conjunto de validação. Uma técnica alternativa era a técnica de percepto multicamada. Naquela época nós falamos que existia relações entre y e aquelas variáveis, certo? Que não era necessariamente linear. O percepto multicamado foi capaz de extrair informações não lineares e chegar aqui a um R2 de 100%, tanto para treinamento quanto para validação, numa rede neural com uma única camada, com 4 neurônios, algoritmo TrainBR e assim por diante. E naquela ocasião, tanto na regressão múltipla quanto na regressão múltipla na modalidade stepwise, nós enxergávamos a variável x1 como sendo a mais importante entre as variáveis x1, x2, x3, x4 e x5. Lembrando então que o nosso arquivo tem y, x1, x2, x3, x4, x5. Então x1 era mais importante para predizer y. Nós vamos usar esse mesmo conjunto de dados, mas infelizmente a denominação das variáveis vai ser V1, V2, V3. Então não tem y. O y vai ser V1. O que era x1 vai chamar V2, aqui V3 e assim por diante. Só o nome das variáveis, estou lembrando, para a gente interpretar melhor o seu resultado. Então nós podemos ter esses arquivos, o FEM-T, o FEM-V, né, para validação, e tentar fazer uma análise por rede, por árvore de decisão. Então, a nossa trilha de dados está na pasta Trabalho 11, nós vamos em Inteligência Computacional, árvores de decisão para problemas de classificação. Problema de classificação, nós vimos a conversa anterior. Problema de regressão, aqui nós temos duas entradas, uma de treinamento, uma de validação, e nós vamos colocar aqui, na verdade, o nosso arquivo era predição de treinamento e predição de validação. A coluna da variável y, que nesse caso aqui vai se chamar V1, é a primeira. Aqui após poda vamos especificar 6 nós. Nós apenas rodamos e vamos ter aqui a nossa árvore de decisão, né, colocada aqui. A variável mais importante é a variável V2, que na verdade corresponde à variável x1, dado que a variável V1, nesse caso, é y. Então, e aqui existem as saídas correspondente então aos valores de R2, de treinamento, de validação, aqui os valores preditos para aqueles 1.600 indivíduos. Primeiro, segundo, terceiro, e aqui o finalzinho de até 1.600 indivíduos está sendo predito. Então, é fácil de fazer análise e nós vamos resumir aqui, tá certo? Então, o R2 na fase de treinamento foi 73%,
o R2 na fase de validação, 95%. Tá certo? Pode não ser a melhor opção, né? O percéptulo de camada foi mais eficiente, mas de certa forma foi mais eficiente do que a regressão linear múltipla, que deu 38,68. Aqui nós estamos com 73 e com 95. Né? Mesmo que seja uma técnica onde a gente pode considerar uma certa perda de informação. Eu tenho aqui 1.600 valores para ser predito, e esses 1.600 valores não vão transformar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro indivíduo é um indivíduo que caminhou para esse nó. Então ele vai apresentar, a predição dele é 54,35. Esse aqui é 170,30. Esse aqui foi 1070,25. Estaria aqui contido aqui. 54,35. E assim vai, 170,33. Aqui está arredondado, aqui está uma maneira mais, com maior casa decimal. Mas veja então que é uma árvore que você pode imaginar que existe certa perda de informação, mas que existe uma classificação que pode ser interessante. Né? Aqui classificou-se como os indivíduos com valores baixos, abaixo de 1.000, aqui valores altos, acima de 1.000, um nó em média com 1.070, o outro com 1.680, o outro com 4.000. Então você tem aqui os indivíduos bons, e entre os bons, um ótimo, um mediano e um razoável, e os indivíduos aqui com valores inferiores, mas mesmo os valores inferiores com 4 classes. Então é uma árvore de decisão que tem certa perda, mas que pode ser bastante útil no melhoramento. Pois bem, mas nós podemos então fazer certas críticas, e tendo a crítica, isso conduz a você a aprender sobre algumas particularidades que conduziria à melhoria dessa árvore de decisão. Então, uma das possibilidades é usar a técnica denominada de BAG. Né? O BAG é uma técnica usada para reduzir a variação das previsões. Né? Ela combina os resultados de vários classificadores, modelados em diferentes subamostras do mesmo conjunto de dados. Então, ao invés de ter uma árvore de decisão, você passa a ter várias. Então, o problema é a solução. As árvores de decisão, como nós já falamos, temos o seguinte problema: pouca acurácia e grande variabilidade. Ou seja, ela perde na eficiência da predição, ela foi satisfatória, mas não tão grande, e grande variabilidade nos seus resultados. Ou seja, você tem essas de 54 até 39, formam então classes bastante discretas, e isso dá uma variação muito grande. Uma solução, então, seria obter diversas amostras. Então, deveria ter diversos conjuntos de dados, coletar vários dados, e você então fazer a classificação dos indivíduos, considerando a árvore 1, a árvore 2, até B árvores, e tirar então a média ou a moda daqueles classificadores. Como você não tem vários conjuntos de dados, você pode recorrer a um procedimento de reamostragem. Ou seja, o mesmo conjunto de dados, você então fazer uma técnica de bootstrap e ter vários subconjuntos. Né? Então, uma das técnicas, isso aí é feito em árvore não podada, você tendo um conjunto de dados, tá certo? Você então, você tem, por exemplo, N linhas e V variáveis. Então você coloca as V variáveis aqui, por exemplo, 10 variáveis e 100 indivíduos. E você completa esses dados com 100 informações. Mais 100 informações vindo de amostragem das informações do conjunto original. Então a gente sorteia aqui o primeiro indivíduo. Então foi o indivíduo número 50 lá. Então você traz aqui a informação de 50. O segundo indivíduo, foi o 13. Então você traz o 13. O terceiro indivíduo foi o 38, então você traz o 38. O quarto indivíduo é o 50, então você coloca o 50 de novo. Tá certo? Então, serão subconjuntos, muitas vezes do mesmo tamanho, V variável por N, esse aqui é V por N, do mesmo tamanho, só que aqui aproveita, em termos de linha, uma certa quantidade de informações, algumas obviamente repetidas, né? Mas gera aqui um conjunto de dados diferente desse, que nasce desse mesmo conjunto original. Então, tem um conjunto original e geramos vários conjuntos. Por exemplo, vamos dar um exemplo.
que nós vamos gerar 500 conjuntos por reamostragem. E aí nós geramos árvore 1, árvore 2, árvore 3, né? B classificadores, B árvore de decisão. E aí nós temos um classificador combinado. Nós vamos pegar um indivíduo e vamos perguntar para ele em que nó esse indivíduo pertence. Pertence a esse nó, por exemplo, que dá uma média 23. Pertence a esse nó que dá uma média 22,8. Que pertence a esse nó que dá uma média 26. E assim vai. Então, na sua árvore geral, né, que é uma combinação de todas as B grandes árvores, né, vai ter uma opinião geral que representa aqui a média, se for problema de regressão, ou a moda, se for problema de classificação. Então, é dessa forma que a gente faz, gerando esses vários classificadores. Então, quais seriam as etapas? Criar vários conjuntos de dados. Isso o computador faz. A amostragem é feita com substituição dos dados originais. Vamos trocar essa palavra substituição com reposição dos dados originais. E a formação de novos conjuntos de dados. Os novos conjuntos de dados podem ter uma fração das linhas, que geralmente são hiperparâmetros do modelo Beck. Uma fração no sentido de representação. Ele tem a mesma quantidade de linhas. Se o arquivo original tinha 100, no arquivo da amostragem tem também 100. Mas representa apenas uma fração. Tá certo? A gente vai entender isso daqui a pouco. Alguns indivíduos vão estar repetidos e outros indivíduos não vão estar representados. Então, nós teríamos então múltiplos classificadores. Depois que você montar os seus arquivos, você passa a gerar os múltiplos classificadores, né, em cada conjunto de dados, num processo semelhante à árvore de decisão. Em geral, o mesmo classificador é modelado em cada conjunto de dados e a partir disso as previsões são feitas. Então, você tem várias árvores e que vão ser utilizadas para a classificação. E a decisão final é a combinação das árvores, dos classificadores. A previsão de todos os classificadores são combinados usando a média, a mediana ou a moda, dependendo do problema. Média e mediana para o caso de variáveis contínuas, moda para variáveis multicategóricas. Os valores combinados são geralmente mais robustos do que de uma única árvore, né? A robustez garante então maior acurácia e menor variabilidade entre um valor e outro de predição, né? Então isso é um valor mais adequado. O maior número de modelos são geralmente melhores, ou pode dar um desempenho semelhante ao número mais baixo. Você tem então que dosar. Quantos classificadores você gostaria de ter? Quantas árvores você gostaria de envolver? Será que uma você viu que tem problema? Mas não vão colocar 10, não vão colocar 100, não vão colocar 1000, 100 mil? Será que é bom colocar muitas árvores? Então a gente tem que avaliar uma certa quantidade de classificadores que seja adequado para dar um resultado satisfatório para você. Senão você vai ter o mesmo problema. A sua ambição de colocar vários classificadores em várias árvores poderá levar a problema de overfit. Ou seja, cada árvore decorar um particular valor e, consequentemente, no processo de validação, ela perder eficiência. A variação das previsões combinadas é reduzida de 1 a n, sendo n o número de classificadores. Então, se você tiver mais classificador, significa que a sua variação vai ser menor. Né? Existem várias implementações do BAG, o BAG original, e depois nós vamos ver aqui o Randall Forest. Nós precisamos abrir um parênteses para comentar sobre um assunto importante. Como você faz um processo de amostragem ou reamostragem com reposição, nós já falamos que no seu conjunto de dados, alguns vão estar repetidos e outros não vão estar representados. Tá certo? Esses outros que não estão representados estariam fora, né, do conjunto que é analisado. Eles são out of bag, então estaria fora da sua sacola de análise. E esses indivíduos são importantes, porque a sua rede, a sua árvore de decisão, como são várias, ela vai estar então num processo de overfit, de decorar, né, a primeira informação, a segunda informação, a terceira informação, mas cada árvore vai ter um erro. Em vez de você vai então ter um resultado final, por exemplo, das suas 500 árvores. As 500 árvores, elas em conjunto elas são eficientes, mas no processo de treinamento é porque elas são eficientes, porque ela
ela percebeu a classificação do 1, do 2, do 3, do 3, então ela decorou, ela chega então ao valor muito grande de eficiência, mas não necessariamente de validação. Mas então você poderia ter uma informação da eficiência da árvore não global, de uma por uma. Como é que se faz uma por uma? Isso é simples, porque você tem um conjunto de dados para gerar a árvore 1, mas existe também um conjunto de dados que não participou no procedimento de gerar a árvore 1. Seria os out of bag. Então, você pode calcular o erro desses out of bag em cada uma das análises. E você tem um erro de out of bag que corresponde ao erro, inclusive, que a gente prevê que aconteceria no processo de validação. Então, veja, se eu tenho um conjunto de dados aqui, representado por esses animais, e gerar vários subconjuntos, então, algum conjunto, se eu pegar 3 elementos, eu posso sortear aqui esse indivíduo, dog, horse, e assim vai. Tem 3 aqui. Aqui, então, deixou de participar desse conjunto alguns animais, né? Ou, por exemplo, 2. Às vezes você pega 5 mesmo. Aqui nós temos 5, você pega 5, alguns deixaram de fazer parte desse conjunto. Então, veja que existe possibilidade de indivíduos aqui repetidos, existe, então, indivíduos que fazem parte do seu conjunto de dados, e indivíduos que não fazem parte do seu conjunto de dados, que vai ser processado, que vai gerar uma árvore de decisão. Se houver N linhas no conjunto de dados de treinamento, então a probabilidade de não escolher uma linha, a probabilidade de escolher uma linha é 1 em N. A probabilidade de não escolher uma linha no sorteio é N menos 1 sobre N. Certo? Não escolher aquela linha. Uma amostragem com reposição, a probabilidade de não escolher N linhas em um sorteio aleatório, de não escolher no primeiro, no segundo, no terceiro, então é N menos 1 elevado a N. Com um limite grande, com N igual a grande, nós temos essa expressão que representa, então, 0,368. Então, existe uma expectativa de que cerca de 37%, a gente às vezes fala 1/3, mas 37%, não participa no procedimento de reamostragem. Por exemplo, se você for lá no MATLAB e mandar sortear o número de 1 até 100, você sorteia o número de 1 até 100 e agora eu quero uma amostra, tá certo? Vou pegar uma nova amostra de tamanho 100. Peguei o primeiro número, sorteio aí, saiu 2, coloca aqui. Sorteio o segundo número, saiu 4, coloca aqui. Sorteio o terceiro número, saiu 4. Terceiro número, quarto número, 4. E assim vai. Aqui são os indivíduos sorteados. Se eu perguntar, se eu fizesse um programa que relaciona para mim aqueles indivíduos que não participaram, eu tinha de 1 até 100. Ele vai falar assim, ó, não participou o 1 não está presente, o 3 não está presente, o 7 não está presente. Quantos indivíduos não estão presentes nesse conjunto? Você vai perceber que se você contar aqui, dá direitinho. Dá 37 em 100. Exatamente a minha expectativa de 36,8%. Então, cerca de 37% do meu conjunto de dados não participa. Então, se eu analisar esse conjunto de dados para fazer uma árvore, eu posso analisar esse subconjunto desse conjunto de treinamento para fazer a validação e quantificar a taxa de erro. Essa taxa de erro é a taxa de erro da construção do meu bag. Mas mais importante do que aquelas 500 mil árvores que eu vou gerar no processo de treinamento, mesmo que eu tenha um conjunto auxiliar de validação. Então, o erro estimado nas amostras não incluídas, então você tem uma amostra de treinamento, tá certo? E uma amostra do treinamento que foi destinada à validação. Você pode ter o seu arquivo e partiu em treinamento e em validação, mas dentro da amostra de treinamento, o processo de Bootstrap coloca alguns fora da cesta. Então, esses fora da cesta é uma validação, entre aspas, bastante interessante, que gera um erro de classificação, um erro de predição. Esse erro de classificação, um erro de predição, é o erro OB, é o erro estimado nas amostras não incluído no conjunto de treinamento, é conhecido como erro de fora da cesta, OB. O estudo das estimativas do erro, OB, fornece evidências para mostrar que a estimativa é tão precisa quanto usar um conjunto de teste ou um conjunto de validação do mesmo tamanho. Então, na teoria, usar o OB remove a necessidade de ter um conjunto extra de teste ou validação.
mas você pode ter esse conjunto de teste de validação sem problema nenhum. Bom, vamos ver aqui um problema de classificação. Voltar ao problema de classificação. Nesse caso, nós vamos trabalhar com aquele nosso conjunto de dados bastante grande. É um conjunto que envolve 6 populações, e essas populações eram pai 1, pai 2, F1, F2, retrocruzamento com pai 1, retrocruzamento com pai 2. Né? Cada população ela estava representada por 2.000 indivíduos, e nós partimos esse arquivo em arquivo de treinamento e validação. E nesse caso agora nós vamos fazer a técnica do BAG, usando então esses 2 arquivos de treinamento e validação, envolvendo cerca de 500 árvores. A gente pode fazer essa análise, deixa eu ver aqui, fazer o processamento dessa análise, chamando o programa Genes, e então a gente já tinha um resultado preliminar da árvore de decisão feita na palestra anterior. Então, na árvore de decisão, nós tínhamos uma taxa de erro de 15% e de 17%. Agora, nós vamos usar o procedimento BAG, ou seja, nós vamos, então, considerar vários classificadores e ter, então, para vários classificadores, a opinião a respeito daqueles indivíduos que vão estar classificados, e uma opinião global que vai me dar, então, a classificação final. Então, a nossa análise vai envolver cerca de 500 árvores. E nesse caso específico, nós tivemos, então, cerca dessa quantidade de erro. Deixa eu apenas chamar aqui o procedimento. Onde a gente vai então entrar no aplicativo computacional Genes, no procedimento do R, que faz integração com R, BAG. Nesse caso é um problema de classificação, um problema de 2 entradas. Aqui nós tínhamos então o nosso arquivo de dados de 6 populações, um destinado a treinamento e o outro destinado a validação, aqui com cerca de 10 variáveis. Nós já tínhamos dado o nome das variáveis, a primeira coluna refere-se à população e as demais às variáveis discretas, e nós vamos processar os nossos dados. Colocar a população como sendo a variável discreta para fim de classificação e as demais variáveis como sendo as variáveis explicativas. Aqui para Random Forest, mas para BAG, o procedimento faz as 2 análises, não é necessário. Aqui o número de árvores ou o número de classificadores. Nós vamos colocar apenas 10 aqui, porque esse aqui é um arquivo grande e 500 árvores seria bastante lento. A gente processa, ele vai chamar o R, né, nos bastidores, com o pacote que é necessário, processar os seus dados e vai devolver aqui a informação relativa à análise para o BAG e também pelo procedimento de floresta aleatório que a gente vai ver posteriormente, tá certo? E nós temos também aqui algumas saídas relativas a gráficos. Então é possível ter aqui importância de variáveis, predições e tudo mais. Pois bem, então essa seria a forma de processar os seus dados e nós vamos visualizar aqui as respostas. Então, usando o procedimento de BAG, a gente que tinha uma taxa de erro de 15 e de 17, né, de treinamento e de validação, usando árvore de decisão, se a gente optar pelo BAG, a gente passa a ter um erro de treinamento de 8,07 e de 13. Então, bastante mais favorável em termos de treinamento e mais favorável em termos de validação. Passou de 17 para 13. Né? Aqui nós temos os erros de classificação fora da diagonal para as diversas populações consideradas. Nós também temos aqui as importâncias das variáveis. As variáveis, existem várias maneiras de calcular a importância, pelo decréscimo no índice Gini e pelo decréscimo na acurácia, aqui traduzindo então, de novo, a importância das variáveis x3, x6, x9, são características
de maior herdabilidade, né? E aqui são medidas diferentes. Aqui a gente tem um gráfico interessante que dá a taxa de erro para cada um dessas populações. A taxa de erro global foi de 8,07. Então, à medida que eu vou aumentando, eu pedi análise de 500 árvores. Mas a gente vai vendo que se eu tivesse pedido, por exemplo, com 100 árvores, eu teria tido um resultado semelhante ao resultado de 500 árvores. Então a taxa de erro é uma taxa de erro que ela está estabilizada, não só para F2, para RC1, RC1B, P1, P2, F1, mais o médio que representa então o OB. Então isso aqui, a cada árvore, eu vou computando aqui, se eu tivesse classificadores com 10 árvores, com 20 árvores, com 100 árvores, com 200 árvores, então será que é necessário usar 500 árvores? Se eu tivesse usado 100 árvores, o resultado seria praticamente o mesmo em termos de taxa de erro. E eu poderia evitar aí um overfit e poderia ter o mesmo resultado de treinamento, mas talvez um resultado de validação mais interessante do que esse. Então esses gráficos são úteis para você avaliar a importância das variáveis, para você rodar novamente e ter um desempenho melhor em termos de validação. Então você pode fazer as suas mudanças. Se a gente comparar com os resultados até então obtidos, a gente percebe que a árvore de decisão e o BEG proporciona algum resultado interessante, né? Ou seja, 13%, inclusive sendo superior a um resultado até então encontrado, que era o Percep multicamada. Ou seja, com menos erros em termos de validação do que o Percep multicamada. Também no procedimento de treinamento, o BEG se mostrou superior. Pois bem, existe também um outro aprimoramento, bastante semelhante, não tem uma diferença mínima, mas que é importante ser considerado, que é o Random Forest, a floresta aleatória. É o mesmo conceito. Ao invés de ter um único classificador, como é o caso da árvore de decisão, você tem vários, né? Nós apresentamos um exemplo com 500 classificadores. Então, o método de aprendizado de máquina é versátil e capaz de executar tarefa de regressão e de classificação. Então, interessante. Ele também se aplica a método, tem outras finalidades. Vocês viram que tem a finalidade de predição, de classificação, de avaliação da importância, tendo avaliação de importância, você pode, então, visualizar soluções de redução de dimensionalidade. Ele pode ser operado com dados faltantes, não é muito afetado por outliers, e assim vai. É uma técnica interessante. Existem algumas particularidades. A diferença básica do BEG para o Random Forest é exatamente a reamostragem. A reamostragem em termos de linha é a mesma, né? Você vai fazer, tem a questão do out of bag, né? É o mesmo procedimento. Só que aqui existe um tratamento diferenciado também nas colunas, nas variáveis. Então, enquanto o BEG usa todas as variáveis, e você só reamostra as linhas. E nesse caso do Random Forest, você não vai usar todas as variáveis, você vai usar uma fração delas. A gente recomenda que para a árvore de regressão, você utiliza 1/3. Então, se você tem 9 variáveis, vou usar apenas 3. E para a árvore de classificação, você utiliza a raiz de n. No caso aqui seria a mesma coisa, raiz de 9 também 3. Veja, então isso que acontece? Quando você faz uma árvore com as mesmas variáveis, então se a variável x3 era importante na primeira árvore, tem uma tendência da x3 ser importante também na segunda árvore, na terceira árvore também, na árvore de número 500 também. Então, se é o mesmo, só mudou as linhas, as variáveis são as mesmas, a importância não muda. E pode ser, aí você tem aquele problema das árvores ambiciosas. Ele pega primeiro o x3 porque era a melhor opção. Agora, se você tiver um outro conjunto de dados que nem sequer x3 está presente, que existe essa possibilidade, ou seja, o out of bag pode inclusive ser de variáveis e não de indivíduos, você dá a condição de começar a árvore com outras trilhas, com outras variáveis importantes, com outras partições, e você então combinar esses classificadores
com algumas propriedades que seria mais interessante que a do bag. Então nós vamos comparar aqui o bag com o random forest. Uma mesma variável quase sempre está no topo. Então, como trabalha com todas as variáveis, x3 foi importante, ele vai ser quase que importante sempre. Então, no random forest não estará sempre no topo. x3 pode nem estar no conjunto que vai ser analisado, porque apenas uma fração das variáveis está sendo analisada. Isso dá oportunidade de outras variáveis começar a análise. As árvores, apesar de existir uma variação no conjunto de dados, as árvores passam a ser semelhantes. É apenas algumas informações da questão da amostra 1 e da amostra 2. Como aqui você está trabalhando com variáveis diferentes, então as árvores têm grande diferença. Então, como as árvores são semelhantes, as predições de uma árvore para outra são também semelhantes, altamente correlacionadas. Aqui as predições são menos correlacionadas. Aqui reduz a variabilidade daquelas variáveis respostas e aqui reduz mais ainda. Então, são essas as diferenças que algumas vezes pode ser bastante desejável. Existem alguns princípios, né? Na árvore aleatória, crescer múltiplas árvores ao invés de uma única árvore, como no modelo da árvore de decisão. Nós já comentamos sobre isso. É o aprimoramento, você ter múltiplos classificadores, não apenas um. Para classificar um novo objeto baseado em atributo, cada árvore dá uma classificação. Tá certo? Então, você tem votos, ou você tem predições. E o valor final, né, é o que tiver o maior voto, ou a média das informações de predição, se for problema contínuo. Então, existe um algoritmo. O algoritmo é uma instrução, um conjunto de instruções que você vai colocar dentro do seu computador e vai aprender. Então, por isso que nós falamos que isso aqui é uma técnica de aprendizado de máquina. Precisa ter esse instrumento, não é uma fórmula. Não é uma fórmula, é um conjunto de instruções e ele aprende a tomar decisão, né? Então, primeiro, assuma que o número dos casos do conjunto de treinamento é N. Então, existe N linhas. Então, a amostra desses N casos é tomada aleatoriamente, mas com sobreposição, com reposição de dados. Essa amostra será o conjunto de treinamento para o cultivo da árvore. Então, você tem uma amostragem das linhas. Se houver, agora vamos pensar nas colunas, se houver M variável de entrada, o número M pequeno é especificado de modo que em cada nó, M variáveis de M sejam tomadas aleatoriamente. A melhor divisão nestes M's é usada para dividir o nó. O valor de M é mantido constante enquanto crescemos a árvore. Então, cada árvore é cultivada na maior extensão possível. Não tem poda. Então, não vamos considerar poda. Preveja novos dados agregando as previsões das árvores, ou seja, os votos majoritários, para classificação e média para regressão. Então, esse aqui é o nosso algoritmo. Então, aqui nós temos, né, um conjunto de dados originais, vários conjuntos. Essas linhas, né, são reamostragem e as colunas também. E uma menor quantidade de coluna, né? Então, você não vai trabalhar com a mesma quantidade de coluna. Aqui você vai ter um número menor. Esse algoritmo pode resolver problemas de classificação e regressão. Pode lidar com dados em grandes volumes e com muitas dimensões, né? Então, é um método eficaz, com algumas características importantes, que resolve o problema, soluções, inclusive, com dados faltantes, equilibra erro em conjunto de dados onde as classes não são tão equilibradas, problemas classificatórios onde você tem a classe 1 com 1000 indivíduos, a classe 2 com 100 indivíduos, a classe 3 com 20 indivíduos. Então, isso na decisão aqui equilibra mais. A floresta aleatória envolve a amostragem dos dados de entrada com substituição, chamada como amostragem de bootstrap. Normalmente, um terço dos dados não é usado. Esse um terço é aquele 36%, 37% e pode ser usado para teste ou validação. Então, esses valores são chamados, essa amostragem são os dados out of bag, fora da cesta. A desvantagem, ela faz um bom trabalho na classificação, mas nas predições, né, de variáveis contínuas também ela tem algum problema, né, com perda
de dados, mas com resultado bastante satisfatório em muitas situações. No caso de regressão, não prevê além do intervalo de dado de treinamento, né? Significa que uma baixa possibilidade de extrapolação, elas podem sobreajustar, decorar, principalmente quando os dados não tenham muito ruído, né? Muita discrepância. A floresta aleatória pode ser considerada uma caixa preta para quem faz modelagem estatística, porque você entra com os dados e tem classificadores, você não sabe o valor, né, como regressão, valor de B1, B2, B3, mas você pode ajustar perfeitamente. Essa crítica que algumas pessoas fazem em relação a redes neurais, mas são alternativas, né? A finalidade é a predição. Se a predição é boa, ótimo. Às vezes não tem valor, você não testa a hipótese de B1, B2, você não tem intervalo de confiança, tá certo? Mas de toda forma é uma abordagem diferente, com um paradigma diferente, com um objetivo bastante claro, que é a predição, certo? Você tem um valor observado e o valor predito, e essa predição tem que ser o melhor possível. Agora, outras estatísticas associadas, às vezes elas são deficientes, mas para o fim a que se destina, ela cumpre perfeitamente a sua habilidade. Aqui nós temos a aplicação naquele problema classificatório, novamente relembrando que o resultado da árvore de decisão foi de 15% a 17%, e agora a nossa floresta aleatória, que nós vamos naquele mesmo procedimento que nós fizemos no BEG, já sai o resultado da floresta aleatória. Então, você teria vários classificadores, vários conjuntos out of bag, e vai então quantificando aqui aquele que você acertou, aquele que você errou. Então você tem aqui uma taxa global de erro daquela análise. Nesse caso específico, nós obtivemos um erro de 8,19%, né, na fase de treinamento e 13,125% na fase de validação. Né? De novo, é dada a importância das variáveis, aqui usando a decréscimo na homogeneidade pelo esse índice Gini, aponta que X3, X6, X9 são mais importantes, um resultado bastante semelhante aqui em termos de acurácia, em termos de soma de quadrado. X3, X6, X9 também é importante. Aqui dá a ideia do número de árvores necessárias para você ter uma taxa de erro e você não exagerar no número de árvores para não incorrer em erros de overfit. E aqui um quadro global onde nós incluímos então o resultado da floresta aleatória, que foi um pouquinho melhor do que o BEG, né? Tanto na fase de treinamento quanto na fase de validação. E comparativamente, as demais ocupam o valor de destaque, né? Veja, nós não estamos querendo dizer com esse exemplo que sempre haverá essa classificação de desempenho, né? Problemas diferentes, você pode recorrer a técnicas diferentes, caberá ao pesquisador recorrer e tomar a decisão em usar aquela que for a mais adequada. Pois bem, então por último nós temos uma outra técnica denominada de boost. É um aprimoramento também da árvore de decisão, onde você vai ter um processo de aprendizado, focando exatamente naquelas árvores que foram menos eficientes e tentando corrigir a deficiência dessas árvores, dando a ela melhores condições. Então esse termo boost refere-se a uma família de algoritmos que converte uma aprendizagem fraca em uma aprendizagem forte. Então existe uma melhoria naquela árvore. Para converter a aprendizagem fraca em aprendizagem forte, combinaremos a previsão de cada aprendizagem fraca como no método, usando a média ponderada, média ponderada e considerando a previsão que tiver mais votos. Então, o boost combina o aprendizado fraco, também conhecido como a base de aprendizado. Sob ela você vai refinando para formar uma regra forte. Para encontrar uma regra fraca, aplicamos o algoritmo da base em aprendizagem com uma distribuição diferente, né? Cada vez que o algoritmo da base de aprendizagem é aplicado, ele gera uma nova regra de previsão, ou seja, você altera aqueles nós.
Então, este é um processo iterativo. Se foi fraco, você vai alterando as divisões daquele nó e você vai, então, melhorando a classificação. Bom, então você tem um conjunto de dados que na primeira árvore resolveu partir nessa direção. Então, ela não foi tão eficiente. Na segunda, então, você corrige, você acrescenta uma nova divisão. Então, ela melhorou. E na árvore combinada, você pode, então, combinar várias partições. Essa aqui não foi tão satisfatória, essa não foi tão satisfatória, mas se você combinar todas, né, você cria uma árvore com uma maior eficiência. Então, existem lá várias opções e você, então, vai conduzindo, melhorando uma em relação à outra, não descartando essa, mas uma melhoria, aproveitando a partição desta, acrescentando coisas que melhora essa árvore fraca. Não é apresentar uma nova árvore, ou seja, é trabalhar essa árvore base com mudanças, com melhoria, de forma que você teria uma árvore forte. Então, para escolher a distribuição correta, você tem uma série de passos, né? Tem vários passos que você constitui as informações para você implementar num procedimento de boost de aprendizado de máquina. Então, a base de aprendizagem toma todas as distribuições e atribui igual peso ou atenção a cada observação. Então, primeiro você vai trabalhar com todas as observações. Se houver qualquer erro de previsão causado pelo algoritmo de aprendizagem da primeira base, então prestaremos mais atenção às observações com erro de previsão. Então, você vai atrás daquelas observações que você errou. Em seguida, aplicamos o algoritmo de base da aprendizagem seguinte. Então, iterar o passo 2 até que aquela árvore fraca ela melhorou a classificação dos indivíduos que foram classificados ou preditos de forma incorreta. Então, você vai no passo 2 focando aqueles indivíduos que foram mal classificados. Então, iterar o passo 2 até que o limite de algoritmo da base de aprendizagem seja atingido ou maior precisão seja alcançada. Então, você está melhorando, considerando aquela árvore e considerando os indivíduos que tiverem sucesso. Por último, o algoritmo combina os resultados da aprendizagem fraca e cria uma aprendizagem forte, que eventualmente melhora o poder de predição global do modelo. O Boost, mais uma vez, foca mais em exemplos que são mal classificados, ou que têm mais erros por serem precedidos por regras fracas. Existem muitos algoritmos de Boost que dão um impulso adicional à precisão do modelo. Então, você tem aqui os treinamentos e você vai ver aqui onde existe alguma classificação que seja incorreta. E você vai avançando, isso aqui tem correto, aqui tem correto, até você, tendo essas árvores, você vai melhorando cada uma delas. Se isso aqui foi classificado errado, né, você tinha 2 erros, você aposta nesses 2 erros e você tem a classificação melhor. E aproveita isso aqui. Se esse aqui estava errado, você então aproveita esse e no final você vai melhorando de forma que essas classificações erradas foram diminuindo, tá certo? Ou foram se adequando e o produto final é uma árvore que aproveitou essa base, mas que houve melhoria, focando nesses indivíduos mal classificados, e você tem um bom classificador. Se eu usar aquele mesmo conjunto de dados, né, nós vamos pensar aqui no programa Gênesis, né, e a gente poderia rodar essa análise do Boost. Então, a gente iria em inteligência computacional, em Boost, aqui problema de classificação, 2 entradas. Então, a gente vai dizer aqui que o nosso arquivo é o arquivo 6P, treinamento. Aqui o arquivo 6P de validação. O número de variáveis são 10, sendo que nós temos 10 variáveis explicativas e a primeira variável, a população variando de 1 até 6. E aqui então vou processar meus dados. Vou escolher a variável resposta, que é a população,
e as variáveis explicativas x1 até x3. Então, a profundidade aqui tem um parâmetro, pode ser de 1 até 2. Aqui nós consideramos 2, é o mais adequado, 500 águas. Aqui, se eu desejo ou não validação cruzada. Aqui existe, no processo de aprendizagem, você pode estabelecer esse parâmetro. Depois vocês consultam lá o pacote. Você, se for dados binários, você usa a distribuição de Bernoulli, aqui multinomial, né? E você então faz o processamento dos seus dados, né? Considerar apenas 10 árvores para ser mais rápido e vai chamar o R e posteriormente obter os seus resultados, né? Então você tem aqui os seus resultados em termos de, né, de gerar algumas informações das árvores de decisão e informação do boost, né? E vai ter aqui uma série de informações que a gente vai ver de uma forma mais clara na nossa apresentação. Pois bem, então existe aqui a classificação, a taxa de erro no processamento, né, a partir do treinamento. Aqui a importância das variáveis, explicitado em forma gráfica. O valor aqui, novamente destacando as variáveis de maior identidade, x3, x6, x9. Então a técnica é bastante interessante para identificar a importância de variáveis e, consequentemente, útil, não só per si, mas em trabalho de redução de dimensionalidade. E nós temos a taxa de erro aqui no conjunto de dados de validação. Então veja que a taxa de erro foi bastante reduzida para fim de treinamento, mas não se mostrou tão adequada ou inferior a outras técnicas para fim de validação. Então veja que ao chegar nessa tabela final, a gente percebe que a gente tem várias opções para fazer então a classificação, várias técnicas, outras poderiam ser colocadas aqui, como é o caso de caminhos, como é o caso de componentes principais, né, mistura de distribuições, e a gente então aprendeu um conjunto e comparou os resultados e podemos escolher aquele que foi mais apropriado, que a gente julga ser interessante. Podemos escolher também outras informações que cada uma das técnicas proporciona, sobre a importância de cada variável. Podemos aprender sobre o overfit de cada uma das técnicas. E nós temos aqui um conjunto de resultados específicos, né? Novamente realçando que não queremos chegar nesse quadro final e apontar que a técnica A é ruim, que a técnica B é a melhor. Não, é só um quadro comparativo para esse conjunto de dados com certas características. Outros conjuntos de dados, você vai ter que aplicar as diversas técnicas e ver qual que é que proporciona o melhor, o resultado mais adequado, mais preciso, mais conveniente para você. Então, a gente só deixa a mensagem de que um determinado problema, né, um conjunto de dados que demandou tempo, mão de obra, especialistas, dinheiro, né, e ele foi gerado. E agora você quer então usar esse conjunto de dados. Usar esse conjunto de dados significa que você vai recorrer a uma série de procedimentos para melhor tomar decisão. Dado caro, dado trabalhoso, ele precisa, é necessário, uma tomada de decisão a mais apropriada possível. Nós estamos aqui apresentando alguma delas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 técnicas para a gente tomar a decisão de classificação de indivíduos em relação a 6 populações. Temos resultados, elas são bastante próximas, algumas mais, outras menos eficientes. Então a gente espera que com essa nossa conversa vocês podem ter acrescentado conhecimento para ser usado em análise de dados. Então, por hoje é só. A gente agradece a atenção de todos e esperamos aí ter contribuído para um acréscimo em termos de conhecimento de análise de dados. Muito obrigado e até lá.